Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é sexta-feira, dia 2 de maio de 2025. Estamos celebrando hoje, meditando o Evangelho de Jesus, de autoria de João 6, de 1 a 15, a multiplicação dos pães. Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades, e uma grande multidão o seguiu porque viu os sinais que ele operava em favor dos doentes. E Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Vejam bem, meus irmãos, que o Evangelho de hoje nos coloca ali na proximidade com a Páscoa dos judeus. Jesus, levantando os olhos e vendo aquela grande multidão em torno dele, Jesus teve de compaixão. Se dirigindo a um dos seus discípulos, ele pergunta o que pode ser feito, aonde está ali alguma coisa que pode ser feito. E Felipe, mesmo consciente, ele está mais voltado ali para o interesse dos apóstolos. Ele não tinha tanta compaixão, tanta segurança do que poderia ser feito em favor daquela multidão. E ele diz: olha, onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pôr à prova, pois ele mesmo sabia, Jesus sabia o que fazer. Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. E aí André, um irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino, uma criança, com 5 pães de cevada e 2 peixes, 5 e 2, 7. O número 7 na Bíblia significa o número perfeito, para dizer que em Jesus Cristo nós temos sempre a abundância daquilo que nós procuramos, e que Deus nos serve, nos oferece tudo quanto precisamos para que tenhamos em abundância. Então, 5 pães e 2 peixes, 5 e 2, 7, significa número perfeito na Bíblia, número pleno na Bíblia. E Jesus se dirige aos discípulos e diz: então organize o povo, mande o povo sentar na relva, na grama. E ali, depois de Jesus então abençoar aqueles pães, aqueles peixes, entrega aos discípulos e eles distribuem, todos comem. Mais de 5.000 homens, ali aproximadamente 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. Uma então quantidade imensa, para dizer, não sabemos bem, foram tantos quanto queriam comer e comeram em abundância. Quando Jesus se dirige aos discípulos, ele nos lembra, meus irmãos, que nós somos aqueles que somos responsáveis para levar um pouco de conforto, um pouco de alimento a todos. Poderia muito bem alguém atribuir ali exclusivamente a responsabilidade a Jesus, Então, tu não és filho de Deus, tu não és aquele que tem acesso ao coração do Pai no céu, então faça tudo aquilo que eles precisam, ou recompense cada um naquilo que ele necessita para viver. Mas Jesus lembra que o fato deles organizarem o povo, eles mesmos servirem e eles recolherem os pedaços, a ação da caridade é uma responsabilidade de todo cristão. A caridade não tem uma marca determinada de fé. A caridade não tem um limite, ela é adigente, ela não tem fronteira, ela vai a todos os lugares aonde um precisar, a caridade precisa corresponder. E nos lembra que gestos isolados, sem uma comunhão com a própria igreja, a instrução da igreja, pode cair num risco do assistencialismo. Quantas vezes entre nós tem pessoas que tomam por iniciativa própria fazer um gesto muito bonito, mas não tem a orientação da própria igreja, aquela que é a mantenedora e a preservadora
da fé. A igreja que nos preserve e mantém a nossa fé. São os nossos bispos, sucessores apostólicos, agora em Roma, nos detalhes finais para o conclave, a escolha do sucessor de Pedro que vai nos governar. É esta escola apostólica que tem, então, a prerrogativa de guardiã da nossa fé. Então, a organização é o caminho da segurança para que a caridade alcance a sua finalidade. Ontem, dia 1º de maio, nós celebrávamos o Dia do Trabalhador, né? Quantas ações, às vezes, elas não correspondem à necessidade do pai de família para ter o seu sustento. Por quê? Às vezes são ações revestidas de políticas públicas que têm mais a finalidade de um controle sobre as pessoas naquilo que é o interesse do próprio Estado, o retorno da aprovação das pessoas para a manutenção do poder daqueles que governam, sem o mínimo interesse de ruptura com as estruturas que estão afastadas do senso de caridade. Então, as pessoas que recebem auxílio A, auxílio B e tantas outras ações, será que é isso que a pessoa quer? Ou ela não quer um pouco mais de instrução, de organização da sua vida para sair desta dependência de uma ação aparente, revestida de caridade, que no fundo não é isso, com certeza. Meus irmãos, hoje também a igreja celebra o dia do Sagrado Coração de Jesus. A nossa missa é missa votiva ao Sagrado Coração de Jesus. E a igreja lembra também Santo Atanásio, bispo e doutor da igreja. Santo Atanásio tinha um lindo olhar para esta ação da igreja. Ele nasceu em Alexandria, no Egito, em 295 e faleceu em 373. Participou do Concílio de Nicéia. Então, morreu com 30 e ele viveu em 325. O Concílio de Nicéia em 325. Morreu ainda jovem, foi grande defensor da divindade de Cristo e peçamos a Deus que, a exemplo deste santo, Santo Atanásio, um homem alinhado com as coisas de Deus, responsável pela caridade em função daqueles nossos irmãos mais necessitados, e o coração de Deus no dia de hoje, Sagrado Coração de Jesus, que transborda em amor e misericórdia, toque o coração de todas as pessoas para que vivam a fé, o amor, com um gesto de bondade e de caridade. Santa Margarida Maria, interceda a Deus por você. Santo Atanásio, bispo e doutor da igreja, nos instrua a viver bem a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.